Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te resumir um pouco do que foi o vestiário colorado. Pós-jogo, depois de uma vitória que estava encaminhada, 2-0, o Inter sofreu um empate para o Bahia. Eu já te dou detalhes, antes te digo que esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que te ajuda a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer restrição que tu tenha num veículo que roda no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, vale para qualquer lugar do Brasil que tu tem que pagar o Detran. Precisou pagar multa, IPVA, licenciamento, não importa. Tu consegue pagar em até 12 vezes no cartão de crédito. Mas baixa ele para conhecer o aplicativo e me dá uma moral também com a galera da Zapay para fazer uma consulta. Isso é grátis. Tu coloca a tua placa, vê se tu tem algum débito. Tu pode acionar um negócio que lá é uma notificação. Apareceu uma multa, vem um push no teu celular ali para dizer, ó, tá, tem essa multinha aqui, vamos pagar? Enfim. Se tu for pagar em até 12 vezes no cartão de crédito, usa meu código JBFilho20 e ganha 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Na descrição, no primeiro comentário, tu baixa o app. Vamos lá, gente, o negócio é o seguinte. Eu começo com o Ramon Dias, que deu uma declaração extremamente polêmica. E eu diria mais, avançando aqui para o campo da opinião, o nome do canal é JB Filho Repórter, mas a gente tem opinião, é uma declaração lamentável. Ele estava reclamando da arbitragem, todo mundo, Bisol reclamou, ele reclamou, Emiliano reclamou, e aí ele disse, no meio da reclamação da arbitragem, que vai conversar com o presidente Barcelos, porque um clube tão importante não pode passar por isso que o Internacional passou com a arbitragem. E ele estava se referindo ao lance que tiraram o gol do Carboneiro por conta de uma falta no começo da jogada do Mercado. E ele faz a seguinte declaração, porque futebol é para homem, não é para menina, é para homem. É preciso estar atento a isso. Ou seja, ele faz uma declaração que ela é, vamos combinar aqui, usar o termo correto, machista. Futebol é para homem, não é para menina. Eu sei que você vai dizer aí, vai dizer assim, dá para entender o que ele tá querendo falar. É que ele diz assim, futebol não é um esporte de contato, é um esporte de vigor, homem é mais vigoroso do que mulher. Mas, velho, o Ramon Dias, em 2024, já teve uma fala polêmica pelo Vasco da Gama, que foi ainda pior do que essa, quando ele reclama que no VAR tinha uma mulher, e ele disse, não pode uma mulher definir a arbitragem do jogo do Vasco da Gama. E ele já tem um histórico. Lá atrás ele teve que pedir desculpas. Agora, a gente já tem informação, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que ele vai gravar um vídeo de pedido de desculpas, que ele vai ter que gravar um vídeo de retratação, dizendo, olha gente, não foi legal essa fala, não foi bacana. Mas ele falou isso, que futebol é para homem, não é para menina, é para homem. Só que futebol é também para mulher. Aí você pode gostar, achar que é politicamente correto ou incorreto. Gente, na boa, as mulheres merecem o espaço delas, que elas conquistaram, e é legal. Você pode não precisa ver futebol feminino para, entre aspas, autorizar que elas joguem futebol. Uma declaração dessas pega mal, é ruim. É uma declaração que não agrega em nada na evolução da sociedade. E, obviamente, ele vai ter que pedir, desculpas, porque falou bobagem. Falou bobagem, o técnico Ramon Dias, a gente já sabe que eles vão ter que falar. Bom, o Ramon acha que eles trocaram o esquema tático porque não estavam conseguindo chegar no gol adversário e ficou satisfeito que isso melhorou. Ele acha que encontraram uma forma de atacar. Um repórter, inclusive, questionou ele dizendo, olha, o Lucas Colar, que o Internacional, para se salvar, o ideal seria começar a parar de tomar gols, que toma muito gol. O Ramon disse, não, contrário. Para ele, para se salvar, tem que começar a fazer gol, tem que ir pro ataque, tem que jogar como nessa partida. E quando alguém perguntou, sendo, olha, em outros momentos, no Vasco da Gama não vai barrar e no Corinthians não vai barrar, todo mundo achou que, né, tu tava com uma energia, agora tu acredita? Ele, sim, acredita. E ele falou, o torcedor que pensa que pode cair, que não venha ao estádio. O Ramon pediu para você, torcedor, se você pensa que pode cair, não vá ao estádio de futebol. Segundo ele, não é para nem ir no estádio Beira-Rio. Bom, vamos lá. O Bisol diz que eles estão vendo a evolução do trabalho da comissão técnica e nem passa pela cabeça da direção trocar a comissão técnica. Então, se você está aí achando que, olha, pode ser com esse aproveitamento ruim e tal, não vai acontecer. E ele faz, pelo menos no discurso oficial do José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol. Diz que na vida, nos momentos difíceis, achincalhar, bater e se afastar só piora a situação. E ele acha que a direção está tentando trazer tranquilidade para os atletas. E fez meio que um pedido, dizendo, gente,
Depois que tudo passar, a gente faz as análises, a gente bota o dedo na ferida, a gente conversa junto, a gente faz toda a situação. Mas primeiro passa por esse momento, salva o Inter e depois ver essas questões. O Bisol estava muito incomodado com informações que, segundo eles, não são verdadeiras e que estão saindo da imprensa. Citou que o jornalista, foi o Jairo Vinck do canal do Baldaço, antes da bola rolar, chegou a falar que o Inter estava com 6 meses de salários atrasados para os jogadores. E que ele disse, gente, o presidente já veio aqui, já disse que não tem nada. Eu já vim aqui, já disse que não tem nada atrasado com os jogadores. Os atletas foram, o mercado foi questionado sobre isso. Ele disse, olha, o salário é o que menos nos incomoda. Tá todo mundo negando e voltam a falar sobre isso. A informação que o Jairo Vinck tem, eu te confesso que eu nem consegui ir atrás disso nesse detalhe, é, olha, o Inter chegou a 6 meses de salário atrasado, aí repactuou isso com os jogadores, dizendo, olha, tá muito atrasado aqui, vamos conversar e tal, e que aí agora o Inter tá dizendo, não, eu fiz um novo acerto, mas que chegou a 6 meses e que isso chateia o grupo de jogadores. O Bisol contestou, inclusive, que jornalistas identificados, segundo ele, fazem essas informações e perguntou, será que isso ajuda? Porque sim, ele quer que o torcedor, que a imprensa, só fale depois que o Internacional passar por esse momento. Ele negou, inclusive, que tenha bicho extra. Um repórter da Rádio Grenal, o Tim Lanzerdorf, não é mais da Rádio Grenal, né? Ele tá no inferno, mas ele perguntou sobre, olha, eu recebi uma informação que teria bicho extra para os jogadores, aquela história de, ó, tantos milhões vocês vão dividir se o Inter não cair para a segunda divisão. E ele negou isso, que isso não aconteceu, que não tem essa espécie de bicho extra. O mercado também falou, e o mercado começou pedindo para explicar que não se expressou bem na coletiva que ele e o Alan Patrick deram na sexta-feira para, enfim, tentar. Estavam meio desanimados os dois, tá? O mercado é mais calmão. Em campo ele é bem ativo, mas no microfone ele é mais tranquilo. E ele pediu para explicar que não se expressou bem na coletiva de sexta, quando ele disse textualmente que tinha muitas nacionalidades no Inter e que ninguém consegue ser amigo de todo mundo. Ficou uma situação, peraí, é assim então? Os caras não estão? E ele falou, cara, ele pediu para deixar claro que o grupo está 100% fechado e que está comprometido com a causa do Internacional e que, enfim, de fato ficou meio no ar esta informação aí. E ele disse que ficou muito chateado pelo gol que tomaram do William José no 2-1 e disse que a partir dali o Internacional desfocou, perdeu a confiança, não conseguiu ficar com a bola e foi tomar um gol de empate no final da partida, mas ele acha que jogaram bem e que agora precisa jogar fora de casa também do mesmo jeito que jogaram ali. O Bernabé deu entrevista. O Ivan falou, o Alan Rodrigues falou, nada demais, o Ivan acho que evoluiu, o Alan Rodrigues disse, olha, o Ramon e o Emiliano chegam para trabalhar todo dia com uma energia incrível, nada que agregue. Mas o Bernabé falou. Um repórter perguntou para ele sobre a briga dele com o D'Alessandro. E ele respondeu que situações como aquela acontecem, que um pênalti não pode lhe condenar e que a confiança é muito importante para ele, ele sabe que não está no seu melhor momento, mas que está trabalhando para continuar melhorando dia a dia. Ou seja, ele deu uma tangenciada, mas dizendo, olha, essas coisas acontecem. Eu cometi um pênalti, não era para cometer, mas não vai ser esse pênalti que vai me condenar, vai acabar com a minha carreira porque ele cometeu um pênalti contra o Bahia. Se você não sabe, D'Alessandro e ele tiveram uma forte discussão, uma fortíssima discussão, depois daquele pênalti completamente sem noção que ele fez, empurrando o cara do Bahia num lance completamente normal. A informação é que ele ficou bravo, não cumprimentou o D'Alessandro, aí teve a discussão e tudo mais, aquela coisa de acalmar os ânimos depois por outros membros que estavam no vestiário e tudo. E o Bernabé deu uma resposta completamente sem muita explicação. Mas enfim, o vestiário do Inter depois do 2-2. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.